Tipos de dados em JavaScript. Conhecer os tipos primitivos e os não primitivos. Saber o impacto real no seu código. Conhecer uma linguagem fortemente e fracamente tipada. Tudo isso e muito mais agora. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da serfrontend.com, onde eu falo basicamente de tecnologias web para quem está começando na carreira. Toda hora eu bato na tecla de que é preciso conhecer os fundamentos da linguagem que você está trabalhando para não ficar travado quando os primeiros bugs acontecerem, tá? O vídeo de hoje é um exemplo clássico dos fundamentos. Aqui eu estou falando de fundamentos do JavaScript, mas poderia ser aplicado em outras linguagens também. Portanto, eu vou falar de tipos de dados. Eu aposto que tem muita gente mais experiente, pleno, até mesmo sênior, que pode não conhecer todos os detalhes do que eu vou falar aqui hoje, tá? Como que eu sei disso? Simples, porque onde eu trabalho, eu faço entrevistas de novos candidatos e às vezes eu pergunto coisas muito mais avançadas que os candidatos têm aquele conhecimento, mas quando eu pergunto coisas mais fundamentais, às vezes a pessoa fica um pouco perdida e não sabe bem o que responder. Mas no vídeo de hoje, eu garanto que se você ficar até o final, você vai dominar toda essa questão que envolve tipos de dados com JavaScript, o real impacto que isso pode ter no seu código, e se algum dia você se deparar com um bug proveniente exatamente do tipo de dados, você vai saber como resolver. Combinado? Então vamos lá, simbora pro vídeo. O que é tipo de dados? Bom pessoal, imagina que cada uma dessas canecas aqui é uma variável, tá? Então eu tenho essa canequinha azulzinha e eu tenho essa outra canequinha aqui preta, né? Keep calm and drinking coffee, tá? Imagina que eu tenho aqui duas variáveis, bacana? Só que uma dessas variáveis ela só pode receber líquido. Por exemplo, essa aqui só vai receber água, imagine, tá? E imagina que essa outra caneca aqui, ela só serve para guardar as minhas canetas, olha só. Eu estou guardando as minhas canetas. Ou seja, esta caneca aqui, ela só aceita receber canetas. Esta outra caneca daqui, ela só aceita receber água. É exatamente assim que funcionam os tipos de dados, tá? Ou seja, quando eu falo que uma variável vai receber apenas um único tipo de valor, eu estou falando que esta linguagem ela é uma linguagem fortemente tipada. Por exemplo, imagina que uma variável ela só pode receber números, tá? E uma outra variável só pode receber texto. Quando eu falo que essas variáveis só podem receber um tipo específico de valor, eu estou falando que eu estou trabalhando com uma linguagem fortemente tipada. E o JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, ou seja, é uma tipagem dinâmica, ele vai mudar dependendo do valor que eu coloco em cada variável. Quer ver só? Eu vou mostrar para vocês no código, se liga. Estou aqui com o meu diretório, onde eu vou criar, primeiro vou criar um novo diretório, mkdir aqui, mkdir, desse jeito, e vou criar um diretório chamado tipos de dados, pronto, tipos dados, desse jeito, tá? Vou entrar nesse diretório, tipos de dados, e aqui eu vou criar um arquivo chamado app.js, bacana? E aí eu vou abrir este cara no nosso Visual Studio Code. Se você tem alguma dúvida com relação a tudo isso que eu mostrei agora, esses comandos, eu tenho uma playlist aqui no YouTube onde eu ensino esse básico de terminal, tá? Vou deixar o link na descrição, você confere lá se você quiser, bacana? Bom, então estamos aqui com o meu arquivo app.js e deixa eu abrir já o nosso terminalzinho aqui, ou melhor, deixa eu fechar esse cara e nós vamos testar ele aqui, desse jeito, tá? Deixa eu limpar todo esse cara e é isso aí. Bom, então imagina o seguinte, eu tenho uma variável aqui e esta variável vai receber, por exemplo, n, tá? E esse cara, melhor, vou chamar aqui de n1, desse jeito, n1, e esse cara, vamos começar com ele valendo 10, por exemplo. E eu vou ter uma outra variável aqui chamada n2 e esse cara vai ser aqui o 5, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar no console log o n1 mais o n2, desse jeito. Eu vou salvar esse arquivo, você já sabe o que vai acontecer, certo? Desse jeito, Node App mostrou ali o número 15 pra gente. Agora, imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui um número decimal muito grande, tá? Opa, aqui também não, mas assim, muito grande, tá bom? Se eu salvar esse código e testar novamente, eu tenho ali o 15 com um número decimal muito grande também. Vamos imaginar que antes de fazer a soma,
Eu quero, por exemplo, eu quero remover algumas casas decimais. Eu quero fazer contas com apenas 2 casas decimais. Então você poderia pensar no seguinte, olha só. N1 vai receber N1.toFixed, desse jeito, e eu vou passar aqui número 2, que eu quero 2 casas decimais. E vou fazer a mesma coisa com o N2, desse jeito, tá? N2, é isso aí, vou salvar e vou testar novamente no meu terminal, setinha para cima, e olha só que número maluco. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu o seguinte, o método toFixed, ele retorna uma string, ele retorna um texto, ou seja, N1 agora armazena um valor do tipo texto. O mesmo acontece com N2, N2 agora recebe um valor do tipo texto, e aqui eu utilizando o sinal de mais com 2 strings, eu estou na verdade concatenando e não somando os números que eu imaginava. Percebe que a gente pode ter alguns erros silenciosos e justamente por conta dessa tipagem dinâmica, né? Às vezes você pode pensar que é uma coisa boa. Por exemplo, aqui eu forcei a barra, né? Mas imagina que eu tenho aqui o N2 e amanhã eu quero ter o N2 valendo null, por exemplo, tá? Ou valendo outra coisa, ou valendo aqui uma string 0, sei lá, um exemplo, tá? Imagina que eu possa ter alguma coisa desse tipo, tá? O fato da linguagem ser fracamente tipada, isso me dá uma certa flexibilidade, mas também vem com alguns problemas embutidos. E exatamente isso que eu acabei de mostrar com o toFixed é um desses problemas que pode acontecer no seu código. É um erro silencioso e você só vai descobrir provavelmente em produção ou, pior ainda, com o cliente te ligando. Perfeito, sabemos agora a diferença entre uma linguagem fortemente tipada e uma linguagem fracamente tipada. O JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, onde eu não preciso declarar os tipos das variáveis, né, os tipos dos valores que cada variável vai receber para conseguir trabalhar com o meu código. Já numa linguagem fortemente tipada, quando eu crio uma variável, eu sou obrigado a declarar qual o tipo. Por exemplo, uma variável só pode receber números, uma variável só pode receber uma lista, ou uma variável só pode receber strings e por aí vai. Mas no JavaScript, quais são os tipos de variáveis possíveis? Vamos dar uma olhada no meu slide, olha só. São 7 tipos de variáveis primitivos que a gente tem no JavaScript. Boolean, null, undefined, number, big int, string e symbol. Qualquer outra coisa no JavaScript é considerado objeto, ou seja, ou o valor das variáveis elas recebem algum desses 7 tipos aqui, ou se não, é um objeto. Um primitivo não pode ser alterado e não possui métodos. Peraí, Daniel, para tudo. Um primitivo é imutável e não possui métodos, tem alguma coisa que não tá batendo aí. Pera lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no código. Olha só, você pode ter pensado exatamente isso que eu vou mostrar agora. Se liga. Bom, se um primitivo, né, não é mutável, ou seja, é imutável, significa que eu não posso mudar o seu valor. Mas a gente sabe aqui, por exemplo, que eu poderia fazer algo desse tipo. O N2 vai receber o número 1000. Isso é perfeitamente possível. Tá? Se eu testar o meu código aqui, setinha para cima, ele está mostrando ali o número 1000.00. Bacana? Porque justamente eu coloquei aqui 2 casas decimais. Mas não confunda a natureza do valor primitivo que não pode ser mudado com a reatribuição de uma variável. A reatribuição de uma variável você pode fazer sem nenhum problema. O valor de um primitivo ele é imutável. Se liga só. Se eu fizesse algo desse tipo aqui, olha só, vamos lá. Vamos criar mais 2 variáveis aqui, ó. Let, deixa eu já remover este console daqui. Let N3 vai receber aqui, eu vou colocar N3, eu vou colocar o número 1000 aqui, tá? E aqui embaixo eu quero fazer o seguinte, ó. Vou mostrar no console, log, o N3. E eu quero colocar também o type of de N3, tá? Quero mostrar o tipo desse valor aqui. Muito bom. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, N3.toFixed, tá? Desse jeito. E vou falar aquele que eu quero 2 casas decimais. E agora eu vou até copiar essa linha e vou trazer ela aqui para baixo, olha só. Salvei. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu trazer um pouquinho para cima. Primeiro, eu mostrei o tipo e o valor de N3.
passei aqui pelo toFixed e mostrei novamente o tipo e o valor. Vamos dar uma olhada o que vai acontecer com esse código. Deixa eu limpar agora esse cara e setinha para cima 2 vezes. E repara só, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok, N3 não é string, N3 é número, tá? Desse jeito. Me confundi aqui. Vamos lá, salvei. Deixa eu limpar esse cara. Seta para cima agora 3 vezes. E tá lá. Repara, eu tenho um número e eu tenho novamente um número e o mesmo número 1000 sem as casas decimais. Por que que isso aconteceu, pessoal? Porque o valor primitivo ele é imutável, eu não altero aquele valor. Para que eu consiga alterar o valor da N3, eu preciso reatribuir aqui, olha só, N3 vai receber o retorno desse cara. Simplesmente o fato de eu chamar um método em cima desse N3, eu não vou fazer nenhuma alteração no valor, tá? Simplesmente assim, vou salvar esse cara e vamos testar novamente. Olha só, setinha para cima. Agora sim, o primeiro era um número e o segundo é o string, mas repara, ele só mudou o tipo e o valor, né? Antes era só o 1000 e agora é 1000.00 como string, eu só fiz isso porque eu reatribuí na mesma variável. Simplesmente o fato de eu chamar o método toFixed, eu não faço alteração de valor automaticamente. Maravilha, Daniel. Então você falou que um tipo primitivo não é imutável, eu entendi. Mas tem uma coisa que não faz sentido naquele slide que você mostrou. Um tipo primitivo não possui métodos? Eu duvido. Isso não é verdade. Um tipo primitivo possui métodos porque eu já usei, por exemplo, o toLowerCase de uma string. Eu vou provar para você. Se liga só, acompanha aqui comigo aqui no meu código. Olha só. Agora, pessoal, imagina que eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui embaixo e vou colocar assim, ó. Let str vai receber uma string qualquer aqui, ó, minha string, pronto, sem criatividade, e é isso aí. Digamos que eu quero fazer o seguinte, ó, console, ou melhor, deixa eu fazer o seguinte, str vai receber str.toLowerCase, ou toUpperCase, né, para eu ver a diferença, tá? toUpperCase, e aqui embaixo eu vou colocar um console log str. Vou salvar esse cara e vamos testar novamente aqui no meu terminal. E tá aqui minha string, tudo em letra maiúscula. Repara, eu criei um valor primitivo a partir daqui diretamente, né, do valor literal desse cara, apontei aqui para uma variável str e executei um método direto a partir da minha string, do meu valor primitivo. Como isso é possível? Você falou que um tipo primitivo não possui método. Como que eu acessei o toLowerCase? Aqui eu coloquei toLowerCase. Não precisa. toUpperCase. Pronto, desse jeito. Como que você acessou o método toUpperCase de uma string? Só para testar, porque eu mudei o método. Olha só, ele continua funcionando, minha string aqui. Bacana? Bom, isso acontece porque o JavaScript entende que você está querendo acessar um método de um objeto do tipo string e tem uma diferença. Quer ver só? Eu vou fazer o seguinte, ó, console log aqui eu já tenho str, eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou criar uma variável nova aqui, let str2, e vou falar que esse cara é new string, tá? Eu tô criando um objeto do tipo string e eu vou colocar aqui, ó, minha string 2. Pronto, desse jeito. Se eu pedir para mostrar esse cara no console, str2, vamos entender qual é a diferença. Eu vou abrir o meu terminal, deixa eu primeiro limpar isso aqui, setinha para cima, e tá lá. Repara, quando eu peço para mostrar aqui o meu valor, né, da minha string, ele tá mostrando normalmente. Mas quando eu peço para mostrar uma string criada a partir da função construtora string, eu tenho um objeto. Você pode testar isso aqui, inclusive no browser é mais fácil, porque você vai digitando, ele já vai te mostrando os métodos e tudo mais. Qual que é a diferença? A diferença é que este cara aqui, ele é um objeto, né, que foi criado a partir da função construtora ou da classe, como queira chamar, string. Bacana? Quando eu chamo um método a partir de um valor primitivo, o que o JavaScript faz por debaixo dos panos é, temporariamente, cria um objeto a partir da função construtora respectiva,
utiliza o método e descarta esse objeto. É basicamente isso que o JavaScript faz. Por isso que a gente tem acesso, por exemplo, a N1 to Fixed, a to Uppercase, to Lowercase e por aí vai. Ah, Daniel, mas assim também fica muito confuso. Como que eu vou saber se um objeto ele é um valor primitivo ou se ele foi criado a partir de uma função construtora, se o JavaScript me engana colocando os métodos dentro de um valor primitivo? Você pode utilizar, por exemplo, o instance of para verificar se esse cara ele foi criado a partir de uma função construtora ou não. Quer ver só? Se liga. Voltando aqui para o meu código, eu poderia fazer o seguinte, olha só. Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, console log, str instance of, desse jeito, e vou colocar aqui, ó, string, tá? Deixa eu copiar esta linha e aqui embaixo eu vou colocar str2, lembrando que str2 foi criado a partir da função construtora string. Se eu testar esse código no meu terminal, setinha para cima, olha lá, o primeiro é false e o segundo é true, ou seja, este aqui é falso porque ele não foi criado a partir da função construtora string, mas o segundo é true, porque sim, esse cara foi criado, tá? Normalmente você não vai criar nem string, nem número, nem booleano utilizando essa função construtora, você vai preferir trabalhar direto com o valor dele, o valor primitivo, tá? Não tem problema, mas saiba que toda vez que você chama um método, ele cria, o JavaScript cria um objeto temporário, aplica o método, retorna o valor e descarta esse objeto temporário. É por isso que funciona. Sabemos que numa linguagem fortemente tipada, uma variável só pode receber uma variável de um único tipo de valor durante toda a execução do programa, né? Durante toda a execução desse programa, tá? O valor desta variável não pode ser alterada. Uma vez que eu falei que uma variável recebe um tipo número, por exemplo, esse tipo dessa variável ela não pode ser alterada. Bacana? Era como se eu falasse o seguinte, deixa eu aumentar aqui. É como se eu falasse o seguinte, essa caneca daqui só vai receber água e depois eu falo que essa caneca vai receber caneta também ou café. Não, não pode. Se eu falei que ela só vai receber água, ela só pode receber água. No máximo vai variar a quantidade de água. Mas eu não posso colocar qualquer outro líquido aqui, como Coca-Cola ou caneta, por exemplo, qualquer coisa do tipo, bacana? Isso significa uma linguagem fortemente tipada. A gente já viu qual que é o problema que linguagens fracamente tipadas pode ocasionar no nosso código. A gente pode ter erros silenciosos e é por conta disso que surgiram outras abordagens para a gente trabalhar com JavaScript, por exemplo. Uma delas é o TypeScript. O que é o TypeScript? É uma camada no ambiente de desenvolvimento, aonde eu vou ter uma segurança de que se eu falar que uma variável só vai receber um valor do tipo número, por exemplo, aquele código não vai funcionar se eu mandar uma string para dentro daquela variável. Vai gerar um erro enquanto eu estiver desenvolvendo. Vamos dar uma olhadinha como que funciona, se liga só. Eu vou simplesmente mudar alguma coisa nesse código aqui, eu vou deixar N1, N2, vou remover esse N3 daqui, este cara também, não precisamos mais dele, e toda essa parte de string eu vou remover. Eu vou deixar só esse código aqui, tá bom? Olha só, deixei esse cara, a gente já sabe, né, que se eu fizer console log N1 mais N2, eu vou receber aquele número maluco, que nem existe, né? Deixa eu digitar, opa, aqui ó, clear, desse jeito, setinha para cima aqui, e tá lá aquele número maluco, 10.125.46. Não faz nem sentido esse número, bacana? Então a gente sabe que, por conta do JavaScript ser fracamente tipado, eu tenho esse tipo de erro silencioso. Então para isso, como eu falei, surgiram maneiras a gente trabalhar ainda com JavaScript, só que de uma maneira fortemente tipada, como o TypeScript. Eu vou abrir o meu terminal e nós vamos instalar o TypeScript nesse projeto. A primeira coisa que eu vou fazer é iniciar um projeto aqui um projeto do meu npm, esperar um pouquinho, criei aqui um pack de JSON e é isso aí. Agora o que eu vou fazer? Npm install, primeiro deixa eu limpar isso aqui para ficar aqui em cima, npm install, apenas em ambiente de desenvolvimento eu vou instalar o TypeScript e também eu vou instalar o ts node dev, aqui é tracinho, ts node dev. Vou pressionar o Enter e vou instalar.
Se tudo isso aqui é novidade para você, não se preocupe, tá? Eu vou deixar o link na descrição de uma playlist onde eu falo de NPM install, toda essa parada aí usando o terminal, tá? Mas por enquanto não se preocupe nos detalhes, foque no conceito de ser fortemente tipado, fracamente tipado e o que isso impacta no nosso código. Foque nos conceitos por enquanto. Depois você dá uma conferida lá naquela playlist que eu vou deixar o link na descrição. Bacana? Voltando para o nosso código. Muito bom, instalamos aqui então o nosso TypeScript e o TS Node Dev, tá? O TypeScript é o cara que vai transformar um arquivo .ts para um arquivo .js. O TS Node Dev é o cara que vai simplesmente rodar arquivo TypeScript aqui no meu terminal para eu não ter que ficar abrindo o browser nem nada do tipo, tá? Muito bom, voltando aqui para o meu código, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar esta extensão .js para .ts, desse jeito. Quando eu mudei esse cara para .ts, o meu Visual Studio Code já começou a reclamar, se liga, olha só, type string não é assinalado, né, do tipo número. Bacana, por quê? Como que eu sei, como que na verdade ele sabe aqui que o N2 é do tipo número, tá? Porque eu estou armazenando um valor do tipo número. Então, o TypeScript ele já sabe que este cara daqui aceita receber valores do tipo número. Eu não posso simplesmente mudar o valor dessa variável. Ou melhor, eu não posso mudar o tipo de valor dessa variável, tá? E isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente tem feedback no momento de executar, no momento de desenvolver esse código, né? Antes desse código ir para produção, ir para o ar. Só para a gente demonstrar esse código rodando, eu vou abrir aqui o meu terminal e vou digitar clear e vou digitar o seguinte: npx tsnd app.ts. Se eu executar esse cara, ele vai me dar um erro aqui. Olha só, compilation error. Ele já está me dando um erro aqui, está me dando aquela mesma mensagem de erro, né? Type string is not assignable to type number. Bacana, eu preciso corrigir isso. Eu acho que ele nem vai gerar o meu JavaScript, tá? Então eu vou parar aqui essa execução, vou pressionar Ctrl C para ele parar. Maravilha, parei. E agora eu vou fazer o seguinte: let n3 e aqui let n4 vai receber este cara. E vou fazer agora n2, ou melhor, n3 e n4, desse jeito. Bacana? Ctrl S aqui. E vamos tentar rodar o mesmo comando. Setinha para cima, npx tsnd. Olha só, ele está transformando e tá lá. Ele já rodou o meu código, olha que bacana. Ele mostrou o meu TS Node Dev, ele executou o arquivo TypeScript e mostrou aqui no console para mim. Nem precisou gerar o arquivo JS, bacana. Se eu tivesse rodado o comando do próprio TypeScript, ele iria transformar o meu arquivo TypeScript num arquivo de JavaScript e depois eu teria que, a partir do meu terminal, por exemplo, rodar o arquivo rodar o arquivo JavaScript. Aqui, utilizando o TS Node Dev, isso não é necessário. Se você quiser transformar, só para a gente ver isso, cara, funcionando, tá? Eu vou transformar esse app.ts num arquivo app.js. Eu posso fazer o seguinte: abrir o meu terminal aqui. Primeira coisa, eu vou limpar npx tsc app.js. Desculpa, ts, desse jeito, o npx tsc app.ts. Muito bom, ele vai transformar o meu arquivo de TypeScript num arquivo de JavaScript e foi exatamente o que aconteceu. Vou abrir este cara e olha só, tudo escrito com var. Olha lá, console log, e aqui o var transformou o let em var e por aí vai, tá bom? Ele tá dando esse probleminha aqui, pessoal, porque eu estou com os dois arquivos abertos, né? E eu não posso ter, digamos assim, duas variáveis de mesmo nome. Por isso que ele tá dando essa reclamada aqui. Mas para resolver isso aqui é muito simples, basta eu fechar esse app.js. Ok, olha só, já não tá mais dando aquele problema, tá bom? Vimos nesse vídeo o que significa um tipo de dado, vimos que no JavaScript nós temos 7 tipos de dados primitivos, sabemos diferenciar uma linguagem fracamente tipada e uma fortemente tipada e também o impacto real que isso tem no nosso código. Eu vou deixar no link aqui na descrição esse vídeo onde eu falo basicamente de uma abordagem muito legal para a gente aprender a programar e começar a dar os primeiros passos
com programação, tá? Para quem está começando realmente a aprender a lógica de programação e tudo mais, mas está tendo dificuldade de dar os seus primeiros passos, escrever os seus primeiros códigos sozinho, sem olhar tutorial nenhum e etc, tá? Então, de novo, dá uma conferida nesse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o joinha para mim. Agora, se esse vídeo realmente te ajudou de alguma forma, eu peço que além do like, deixe um comentário aqui para mim, tá? Isso é muito importante pra gente que produz esse tipo de conteúdo. E se você conhece alguém que está ingressando no mercado de desenvolvimento web, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Assim, além de você ajudá-la, você também ajuda o nosso canal a crescer. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Vamos todo mundo aprender juntos. É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!